Fala turma, o objetivo desse vídeo é a gente tratar de uma situação muito comum e muito recorrente no mercado, que é aquela típica situação em que você está operando uma estratégia operacional e do nada ela simplesmente para de funcionar, para de produzir performance, né? Então aqui a gente vai tratar os motivos pelos quais isso pode acontecer e a gente vai tratar principalmente de como a gente pode prevenir de todas as ferramentas que nós temos disponíveis, tá certo? Para que a gente possa fazer as análises adequadas, fazer as validações, sobretudo, adequadas, para que a gente possa prevenir de que esse tipo de situação possa acontecer, né? Principalmente quando você tem uma estratégia que você ali submete a um backtest, você confia naquele backtest e depois quando você coloca em conta real, o backtest acaba não se verificando, a estratégia acaba não performando ou performa por um tempo curto de tempo, né? Por um período, por um espaço curto de tempo e depois para de performar. Então eu vou compartilhar com você aqui quais são as estratégias que a gente usa para analisar cada uma das nossas estratégias e depois num conjunto de portfólio, como que a gente coloca isso junto para trabalhar essas estratégias no mesmo portfólio, tudo que a gente olha passo a passo. A gente olha, na verdade, basicamente cinco grandes métricas, né? 5 grandes análises, vamos chamar assim, que a gente faz. Obviamente a primeira é a análise de performance histórica, e eu vou mostrar tudo isso aqui dentro da nossa ferramenta proprietária que a gente usa, que nós desenvolvemos justamente para fazer isso de forma mais técnica, mais elaborada. Então a primeira é a análise de performance histórica, a segunda é a análise de drawdown, ou seja, o comportamento de perda da estratégia ao longo do tempo, né? A gente também faz uma análise de time on the water. Se você não conhece esse conceito, e a maioria dos traders que operam no mercado não conhece esse conceito, você vai conhecer hoje. Eu vou te mostrar em detalhes aqui na tela como que isso funciona, como que é analisado. Vou te mostrar também algo que pouca gente conhece, que é o WFA, que é um teste de robustez estatística que vale muito a pena você conhecer, porque ele é o principal elemento que garante exatamente que esse fenômeno da estratégia parar de funcionar na conta real aconteça. E depois, por último, a gente vai olhar Monte Carlo, que é a última coisa que a gente faz na avaliação, não menos importante, porque ela tem a capacidade de nos dar ali uma capacidade preditiva muito interessante do que pode acontecer nos próximos ciclos de mercado operando aquela estratégia. Então eu vou compartilhar essas 5 análises com você aqui na nossa ferramenta, eu vou compartilhar a tela contigo a partir de agora. E a mensagem importante aqui é a seguinte: se você é trader, desenvolve estratégias, desenvolve as suas próprias automações, né? Ou opera estratégias que você aprendeu em algum curso, algum treinamento com alguém no mercado, algum livro, você tem obrigação de fazer essas 5 etapas aqui que eu vou te mostrar hoje para validar a sua estratégia. E se você é investidor e usa estratégias de alguém, de algum desenvolvedor, de alguma automação que você compra, você tem responsabilidade de pedir todos esses testes e todas essas análises para o seu desenvolvedor, porque é justamente isso daqui que vai garantir que o seu dinheiro esteja sendo operado no mercado com segurança, de uma forma que é validada estatisticamente, que vai garantir a estabilidade do seu capital no mercado, né? Para evitar surpresas desagradáveis que infelizmente a maioria dos investidores acabam tendo aí com produtos que são oferecidos sem esse rigor técnico, sem esse rigor estatístico. Então isso aqui é sua responsabilidade. Peça isso aqui para o seu desenvolvedor e se ele não tiver isso para te oferecer, isso já é um red flag, já é uma bandeira vermelha que você não deveria investir, não deveria alocar recursos com um cara que não oferece isso, porque aí vai ficar no campo da narrativa, ele não vai ter provas, ele não vai ter evidências estatísticas suficientes para justificar que aquilo que ele está te oferecendo tem reais chances de performar no mercado. Então chega de papo furado, vamos direto para a tela agora que eu vou te apresentar a nossa metodologia, os 5 processos que a gente submete às nossas estratégias aqui e que dão um índice de confiança muito maior para que a gente possa oferecer estratégias mais estáveis, rentáveis e seguras para os nossos clientes. Vamos lá para a tela agora. Então vamos lá para a primeira etapa do nosso processo, pessoal. Obviamente a primeira coisa que a gente olha é a performance histórica da estratégia. Então a gente olha para os últimos 5 anos de mercado, como que essa estratégia performou, tá certo? E por que 5 anos de mercado? Isso aqui é muito importante. É fundamental que a gente tenha uma amostra estatística válida. E uma amostra estatística válida, ela consiste em 2 coisas. Quantidades suficientes de operação para a gente avaliar, porque não adianta eu chegar aqui para você mostrar 10, 20, 50 operações, porque isso não tem validade estatística, né? Então, como o nosso método é quantitativo estatístico, é importante que a gente esteja aderente em cada etapa dele. E para que eu esteja aderente, eu vou te mostrar um dado
que eu tenha algum grau de confiança estatística. E para que eu tenha algum grau de confiança estatística, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de tempo e eu preciso de quantidade de operações. E é por isso que a gente olha 5 anos. E isso, pessoal, é importante saber o seguinte, isso é uma regra de matemática, não é coisa que a gente tira da nossa cabeça, né? Qualquer validação estatística, você precisa ter quantidade estatística suficiente, quantidade de amostra, né? Ou seja, aqui no trading, quantidade de operações suficientes para que você possa afirmar que aquilo é estatisticamente válido. Se você tem poucas operações, pouca amostra, aquilo não passa de um placebo, não tem validade, não tem qualidade estatística nenhuma, né? E isso, inclusive, é muito destacado na literatura clássica de trading quantitativo. Qualquer livro que você pega dos grandes autores globais, né, referência inclusive para fundos de investimento, para o pessoal institucional, você vai observar isso daí. A primeira coisa que o pessoal preza é por quantidade estatística e por tempo, né? Então, o mínimo para day trade recomendado são 5 anos de validação, e aí a gente vai produzir ali 300, 400, 500, dependendo da estratégia, até mais de 1.000 operações catalogadas para que a gente possa, de fato, ter um dado crível, um dado confiável, estatisticamente falando, tá certo? Então vamos lá para a tela agora, que a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é a análise de performance. Muito bem, pessoal, então vamos começar aqui o nosso processo de validação de uma estratégia. Eu já abri aqui a minha ferramenta de análise de portfólio e análise de estratégias, é uma ferramenta que nós desenvolvemos aqui proprietária, que ajuda bastante nesse processo. E já carreguei aqui, inclusive, uma estratégia aqui, para a gente poder usar como base. Então vamos lá, vamos analisar essa estratégia. Olha só, aqui eu já tenho um resumo da estratégia, ela produziu, nesse período de 5 anos aí que a gente vai avaliar, 223 operações, um lucro total que está aqui ó, de R$ 38.060, lembrando que o capital inicial é esse aqui, ó, 10 mil, né? Portanto 380% de rentabilidade em 5 anos. E nesse período, então, ela também nos mostra aqui já do lado ó, que foram 143 gains, 80 losses, né? O que nos deu aqui ó, uma taxa de acerto de 64,13%. Isso aqui é só um resumo da estratégia, né? E aí a gente vai descer aqui para entender justamente o comportamento dessas métricas. Então, aqui ele destaca para a gente o lucro acumulado e a rentabilidade, que é equivalente a esse lucro, partindo de um capital de 10 mil, né? Como a gente já tinha visto, a quantidade de operações, 223 operações, para uma taxa de acerto, então, de 64,13% no período. O payoff da estratégia foi 1,04, né? Olha só, o Recovery Factor, isso aqui é super importante, né? Que é um índice que mede a capacidade de recuperação de drawdown da estratégia, que foi 23,64 o número, e temos aqui um drawdown máximo de 10,67% no período. Então isso aqui é legal só para a gente saber o seguinte, se essa estratégia vale a pena ser operada, que é a primeira métrica que a gente olha, né? Se de fato ela conseguiu produzir aqui uma rentabilidade interessante nesse período de 5 anos, porque de repente você coloca uma estratégia aí que produziu, sei lá, 10%, 15%, 20% num período de 5 anos, né, para tomar o risco de trading, com drawdown e tudo de renda variável, não vale a pena. Então a primeira coisa que a gente checa é, vale a pena operar isso aqui? Legal. Então está passando aqui no nosso primeiro critério. E aí a gente até tem aqui embaixo, ó, só para a gente ver a curva de equity, né, do portfólio, a curva de crescimento do capital, tá vendo aqui? Então, como eu falei, a gente está avaliando aqui um período de 5 anos, então a gente começa lá no início do ano de 2021, aqui ó, com o capital de 10 mil reais, e aí vai evoluindo nessa curva toda de capital aqui até a gente chegar aqui em janeiro, hoje dia 23 de janeiro de 2026. Então essa foi a curva de capital acumulada dessa estratégia. Então, a nossa primeira análise, a primeira parte da nossa análise, né, o item 1 de avaliação, que é justamente a curva histórica de performance dos últimos 5 anos, a estratégia passou, está aprovada. Mas isso aqui é só uma verificação básica aí para ver, vale a pena operar isso daqui ou não vale, né? Vamos agora então para a próxima parte, que aí começa a ficar mais interessante. Antes da gente ir para o conteúdo, eu vou te pedir uma gentileza, para você considerar se inscrever aqui no canal. Porque a gente observa que a grande maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos e gostam do nosso conteúdo, elas não são inscritas no canal. E na medida que você se inscreve, você está dizendo para o YouTube, olha, esse conteúdo é legal, é bacana, é relevante, e assim o YouTube nos ajuda a crescer o canal e entregar esse conteúdo para mais pessoas que também possam ter interesse em trading. Então, por favor, se você gosta desse conteúdo,
considere se inscrever aqui, porque assim você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade sobre trading. A segunda etapa do nosso processo, pessoal, passa pela análise de drawdown, ou seja, aqueles períodos mais difíceis no mercado que a estratégia acaba recuando, entra ali numa sequência negativa, né, numa sequência de perdas, e isso provoca o recuo do nosso capital. É super importante a gente entender qual é o perfil de drawdown histórico da estratégia, tá certo? Por quê? Porque existem estratégias e existem até players no mercado que eles normalmente oferecem produtos, oferecem estratégias, portfólios que obtiveram a melhor performance histórica em termos de rentabilidade. Então o cara chega lá com rentabilidades exorbitantes. Só que tem um grande problema no meio do caminho. Para ele conseguir aquela rentabilidade exorbitante, a estratégia passou por momentos muito difíceis no mercado. Então ela passa aí por drawdown de 60%, 65%, 70% ou às vezes mais, né? E na prática o que isso significa? Que ninguém consegue capturar aquela rentabilidade que ele está ofertando no período. Por quê? Porque ninguém tem estômago, essa que é a realidade. Ninguém tem estômago para passar por esses períodos difíceis, né? Os dados oficiais no mercado mostram que 50% das pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque o cara está vendo ali a estratégia entrando num momento mais difícil, de drawdown, de recuo de capital, de perda em cima de perda, 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 e ele chega num momento, ele desliga a estratégia, não quer mais operar, não quer saber dela. Então depois, mais à frente, quando a estratégia passa a recuperar, meio que não tem mais ninguém operando aquela estratégia. Por isso é importante que a gente entenda como que essa estratégia se comportou historicamente em termos de drawdown, justamente para que a gente possa saber o seguinte, beleza, ela performou bem, legal, é aceitável, que foi a análise anterior que a gente fez, mas ela performou bem passando por que tipo de cenário, que tipo de situação, né? O que ela apresentou de drawdown máximo. E é importante, como a gente está olhando um período longo de 5 anos, nós tivemos várias situações de mercado nesse período. Passamos por eleição nos Estados Unidos, eleição no Brasil, passamos por toda a instabilidade geopolítica que acontece no mundo, né? Tem uma guerra acontecendo. Tivemos guerra lá na Palestina, tivemos ataque lá no Irã, tivemos a guerra entre Rússia e Ucrânia, que obviamente também impacta nos mercados. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem vários eventos geopolíticos, né, que obviamente tem um reflexo, tem um impacto direto no mercado. Então, quando a gente olha para drawdown histórico, isso tudo está inserido nesse contexto de mercado, ou seja, aquela estratégia viveu todos esses momentos que tiveram ali um forte impacto no mercado e a gente quer entender o seguinte, legal, o que aconteceu com ela durante esses períodos. Então, por isso que é super importante e essa é a segunda coisa que a gente avalia aqui, né? Então, como que ficou a história do drawdown máximo da estratégia nesse período dos últimos 5 anos de mercado? Vamos ver isso na tela agora. Legal, turma. O que a gente vai avaliar aqui agora? Ainda dentro aqui daquele gráfico que vocês observaram, a curva de capital, a gente vai olhar agora para drawdown, que é o comportamento histórico de drawdown dessa estratégia. E, de novo, eu vou falar uma coisa aqui. Quando a gente faz trading de forma profissional, e é assim que o mercado profissional trabalha, né? Quando a gente, por exemplo, eu tenho aí 20 anos de mercado de banco, né? Com uma experiência bastante grande em crédito, em risco, né? Então, quando você vai expor um novo produto para o banco, participar de um comitê de risco e de crédito, os caras no comitê não estão preocupados, num primeiro momento, quanto que aquilo pode dar de rentabilidade, quanto que aquilo pode dar de lucro. A primeira preocupação do comitê sempre é com relação a risco, né? Então, beleza, você está aqui apresentando no comitê uma possibilidade de negócio, uma estratégia, né? Uma operação, mas legal, qual é o risco dessa operação, né? Em que medida que o balanço ali do banco pode ser ferido com isso que você está apresentando e quais são os mitigantes de risco. Então, sempre a discussão começa pelo perfil de risco. E você como investidor, você como trader, deveria ter essa mesma preocupação, né? Então, não é só, quanto que isso daqui dá de rentabilidade? Evidente que a gente está preocupado com rentabilidade, porque é por isso que nós estamos tomando risco no mercado. Mas antes de você saber qual é a rentabilidade, você precisa se preocupar com o risco, né? Justamente para saber se você consegue passar por esse risco ao longo do processo para conseguir, de fato, obter aquela rentabilidade, e é por isso que a gente vai olhar drawdown agora. Então aqui, veja, a nossa ferramenta já nos apresenta aqui a curva de equity do portfólio, lá desde o início de 2021 até aqui janeiro de 23. Essa linha azul foi a curva, ó. Se eu parar aqui o ponteiro, ela me mostra a data e quanto que estava o capital em cada um dos momentos que eu quiser observar, né? E já me traz aqui essa marcação em vermelho, tá vendo que ela coloca até na legenda aqui, ó, máximo drawdown.
Então ela me mostra que o máximo drawdown dessa estratégia foi esse período aqui. Que se eu paro o cursor por cima, ela até me mostra. Ó, foi lá em julho, 30 de julho de 2021. Então a minha curva de equity, eu comecei lá com 10 mil. A minha curva de equity aqui já estava em 13.480 acumulados. E no dia 30 de julho de 2021, começa então esse drawdown, né? Então veja, ó, eu vinha de um pico anterior, ó, de 15.090 acumulado, o drawdown foi de 1.610, portanto 10,67%, durou 24 dias e a máxima quantidade de operações negativas foram de 3 operações. Tá vendo que eu tenho todas essas informações ali em cima do gráfico e depois ele coloca aqui para mim também aqui embaixo. Ó. Tá vendo aqui? Tem aqui a análise do máximo drawdown. 10,67, que equivaleu a R$ 1.610 na ocasião. Durou 24 dias, então aqui, ó, do dia nesse período aqui, ó, eu falei 30 tinha começado, mas 30 terminou. Ó. Foi de 5/7 de 21 a 30/7 de 21, e o máximo de operações negativas sequenciais foram de 3 nesse período, né? Que então já identificamos aqui qual o máximo de drawdown e quando ele aconteceu. E a gente também tem mais informações aqui, tá vendo isso aqui? Ó, máxima sequência negativa, mas agora não só do período de drawdown, mas da curva inteira, ao longo dos últimos 5 anos. Então nós tivemos 4 operações consecutivas negativas nessa estratégia. Isso foi o máximo ao longo de todas aquelas 200 e poucas operações que ela executou. E essas máximas operações se deram num período de 11 dias, ó, que foi aqui entre os dias 2/8 de 2023 e 14/8 de 23. E ele marca aqui para mim, ó, tá vendo? Ele sinaliza aqui em laranjinha pintado exatamente esse período. Ó. Máxima sequência negativa, 4 operações nesse período aí de 2 a 14/8 de 2023. Legal? Então, com isso, o que a gente sabe? Isso aqui é palatável, né? Isso aqui, para uma estratégia, 10,67, vai 11% de drawdown. Isso é palatável para uma estratégia? É super palatável, tá? O que a gente costuma ver e modelar de estratégias, até mais ou menos 20, 25%, é super palatável, super normal, tanto para estratégias isoladas quanto para portfólios de trade, né? Então, no caso específico dessa estratégia, como nós temos aqui 11%, está super dentro, super aprovado, e aí a gente consegue até ter uma visualização toda da curva e como que isso se apresentou, esse drawdown máximo ali. Visualmente a gente consegue ver que foi super tranquilo também esse movimento de recuo, né? Então passou no nosso critério de avaliação de drawdown máximo. Agora a gente vai para o nosso próximo ponto de análise aqui na estratégia. Vamos lá. Agora a gente vai entrar na terceira avaliação que a gente faz, que é a avaliação de time underwater. Eu, para ser muito sincero, nunca vi ninguém falando sobre esse conceito aqui no Brasil, falando sobre isso no YouTube, no pessoal de trade normalmente não comenta sobre isso, mas eu acho que isso é super importante, porque, acima de tudo, o time underwater é uma métrica psicológica do trader, psicológica do investidor. Por quê? Como o nome já diz, time underwater, né? Se a gente fizer uma tradução palavra por palavra, a gente vai descobrir o seguinte, que é o tempo debaixo d'água. Ou seja, quanto tempo a estratégia passa no mercado, nesse período longo que a gente avalia, sem produzir novas máximas, né? Então imagine o seguinte, qualquer curva de capital de uma estratégia positiva que performa no mercado que você vai ver, você vai ter lá um gráfico de curva de capital ascendente, crescendo, tá certo? Mas obviamente ele não cresce assim em linha reta, ele vai crescendo, né? Então ele entra em drawdown, tal, tem ali um pico de estabilização de resultado, depois cresce, produz uma nova máxima, depois fica de lado de novo, depois produz uma nova máxima, fica do lado de novo, produz uma nova máxima, né? Ele não fica produzindo máximas o tempo inteiro. Só que a grande sacada, que pouquíssimas pessoas observam e comentam sobre, é o seguinte, se você olha uma curva de capital de uma estratégia fantástica, pode pegar a melhor estratégia do mundo, o que você vai observar? Um fenômeno muito interessante. A maior parte do tempo, ela não passa produzindo novas máximas, rompendo o topo histórico de performance. Não, e muito pelo contrário. A maior parte do tempo ela passa como? Em lateralização de resultado e em drawdown. Né? E são poucos os eventos históricos, num período longo aí de 5 anos, em que ela rompe essas novas máximas. Quando eu digo poucos, eu não estou dizendo que ela não performou, estou dizendo que é pouco em relação ao percentual do tempo inteiro que ela foi operada. Então, o que eu quero dizer? Que na maior parte do tempo,
ou ela vai estar com o resultado lateralizado, ou ela vai estar em drawdown, né? E ela vai então de tempos em tempos rompendo essa máxima de performance histórica. Isso é super importante, por quê? Porque isso daí ajuda muito no psicológico, na expectativa que o trader vai gerar sobre aquela estratégia, sobre aquele portfólio, na expectativa que o investidor vai ter na cabeça. E isso é super aplicável para a gente se preparar, né, de forma realista, porque quando eu contrato um portfólio, contrato uma automação, eu começo a usar uma estratégia, a gente tem que sair daquela falácia de mercado do Instagram, que é faça X por dia, tal, como se isso fosse possível todos os dias. Porque você imagina o seguinte, se eu te vendo um negócio, eu te ofereço um negócio, faça X por dia, e eu estou falando, por qualquer que seja esse X, se eu falo assim para você, faça 50 reais por dia, a curva vai ser assim, porque todo dia você vai fazer 50 reais, todo dia você vai renovar a máxima no portfólio de rentabilidade. E isso não existe. Você pode pegar qualquer instrumento do mundo, por mais dos PhDs da NASA lá que estão desenvolvendo portfólio, você vai ver que o cara não consegue fazer isso, porque isso simplesmente seria a fórmula do dinheiro infinito no mercado, né? Infelizmente todos nós buscamos por ela, até eu que sou mais tonto, mas ela infelizmente não existe. O mercado não consegue nos oferecer isso. Então é importante o quê? Que a gente calibre a nossa cabeça, né, e a nossa expectativa com a realidade, olhando métricas de fato que fazem sentido e métricas que são execuíveis, ou seja, de coisa que existe a gente consegue executar no mercado, né? E aí você calibra a sua expectativa não de forma fantasiosa, mas com a realidade do mercado, porque aí você vai ficar muito mais tranquilo. Por isso que isso é uma métrica psicológica, que é você alinhar a sua cabeça com a realidade do mercado, você sabe que a estratégia é boa, você sabe que ela performa, mas você entende esse comportamento de performance. E aí você começa a avaliar o que está dentro do comportamento esperado e eventualmente o que não está. Né? Então eu vou te mostrar isso aqui, a nossa ferramenta faz isso de forma brilhante, porque ela vai lá pontuando, né, e marcando cada vez que o topo histórico de performance é rompido para a gente conseguir visualmente entender isso e também conseguir visualmente entender esses períodos que são os períodos de lateralização. Ela marca lá no gráfico em vermelho, vocês vão ver, fica bem legal, né? Então isso aqui é legal para ajustar a nossa cabeça. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona na prática agora lá na nossa ferramenta aqui na tela. Vamos lá, turma. Olha que interessante. Agora a gente vai olhar o tal do Time Underwater, que eu falei para vocês que pouquíssima gente comenta e que é super interessante de olhar, porque isso daqui é uma métrica psicológica. Então, o que eu tenho aqui agora que a ferramenta também monta para a gente esse gráfico, essa imagem aqui? Olha que interessante. Eu tenho a mesma curva de capital, né? Então, lá, de novo, partindo lá dos 10 mil em 2021, caminhando até aqui na outra ponta extrema, agora em janeiro de 23, está aqui, né? Essa aqui é exatamente a curva que a gente viu antes. Só que qual a informação que a gente agrega aqui, e é super importante? Exatamente os períodos em que a estratégia ficou underwater, ou seja, debaixo d'água, e todas as métricas relacionadas. Então, vocês percebem o seguinte, todos esses períodos aqui, ó, que estão pintados de vermelho mais clarinho, foram os períodos que a estratégia ficou embaixo d'água, está vendo? Ó, tem esses períodos médios e tal, e olha aqui que interessante, tem períodos longos aqui que ela fica embaixo d'água. Isso aqui está tudo normal, tá? Isso aqui quando você faz uma distribuição aí, estatística, né, de como que os trades foram se apresentando no mercado, você vai notar que ela está dentro de todos os parâmetros de segurança, dentro do comportamento esperado de drawdown, está tudo normal. As pessoas olham isso aqui e acham que houve alguma anormalidade, mas não tem anormalidade nenhuma. Isso aqui é o normal de qualquer estratégia, de qualquer portfólio, inclusive, de trade. E é aquilo que eu acabei de falar, né? Todas as estratégias, independente da qualidade da estratégia, ela vai passar mais tempo underwater, ou seja, debaixo d'água, do que renovando o topo, né? E isso aqui fica muito claro. Vocês veem, ó, só para a gente lembrar aqui, que é uma estratégia que tem 64% de taxa de acerto, que é uma taxa de acerto altíssima para day trade, tá? Não é comum uma taxa dessa, mas ainda assim você vê que quando a gente vai analisar o underwater, ela tem períodos aqui debaixo d'água relevantes, né? Então, essa é uma primeira informação que a gente já consegue de forma visual identificar, que é bastante interessante. E aí vocês notem que aqui no nosso gráfico também tem essas estrelinhas verdes. O que é isso? Justamente os pontos em que a estratégia renovou máxima de performance, renovou máxima de rentabilidade. A gente desenvolveu dessa forma justamente para ficar visual
para a gente já ter uma noção de todas as vezes que ela fez essas renovações. Então, vocês estão vendo, ó, de tempos em tempos, ó, deixa eu colocar o cursor aqui para baixo para não atrapalhar, para não tampar o gráfico. Ó. Olha lá, de tempos em tempos, ó, ela vai renovando máximas, tá vendo? Olha que coisa interessante. Inclusive, acabou de renovar a máxima agora, ó, tá vendo? Depois de um período também em time underwater. Então, isso daqui ajuda muito a gente a alinhar a nossa expectativa, porque é o seguinte, veja que interessante, normalmente as pessoas têm essa visão aqui de uma estratégia. Você olha aqui, ó, né? Quando um cara vai fazer uma alocação numa estratégia, ele olha isso daqui, a curva de equity, fala assim, puta, é isso aqui que eu quero, uma curva bonita, ascendente, beleza, eu quero investir nessa estratégia. Daí ele começa a investir. Daí, qual que é o lance aqui? Quando você investe numa estratégia, você olha uma curva de equity dessa num gráfico, numa apresentação, numa tela, num papel, é uma coisa, você tem uma impressão, porque você está olhando tudo que já passou e você quer surfar essa onda aqui. Muito bem. Só que qual que é a diferença dessa visão aqui para baixo? Isso aqui meio que reflete o seu dia a dia. Porque, veja, uma coisa é você olhar para uma curva de capital. A outra coisa é você viver uma curva de capital no seu dia a dia. É dia após dia, cada dia são 24 horas. Né? Então, você olha um período mais longo desse aqui, ó, né? Se a gente até analisar aqui ó, o período underwater, ó, foram 30 períodos underwater, então 30 períodos, né? A ferramenta mostra para a gente de forma analítica que ficou debaixo d'água. E o maior período foi de 263 dias dessa estratégia específica. Quase um ano, 31 trades foram executados ali, que foi, olha lá, do dia 2/8 de 23, que está aqui, ó, tá vendo? Até o dia 22/4 de 24. Você está vendo? Então, isso aqui é fundamental a gente entender, porque senão o cara fica, mas a estratégia não funciona mais. Mas agora não sei o quê, vamos mudar de estratégia, não sei o que e tal. E o cara fica nessa gangorra, nesse balanço, pulando de galho em galho, pulando de estratégia em estratégia, e ele perde a oportunidade de capturar essa curva de rentabilidade porque ele não entende. E a mente dele está totalmente desalinhada com a lógica de mercado. E ele pode olhar isso aqui e achar demais, só que isso aqui, turma, é super normal. Vamos olhar aqui para as métricas, que eu já vou explicar para vocês o seguinte. Ó, quando a gente vem aqui, ele faz um resumo para mim aqui em cima ó, de todo o padrão de time underwater. Então, ó, essa métrica aqui ele ficou 66,37% underwater. Né? Então, de todo o tempo de 5 anos, 66% do tempo ele não renovou máximas. E isso aqui é super importante porque é o seguinte, quando você estuda a literatura clássica de trade, tudo que tem na literatura, e eu estou falando de literatura séria, tá? Não estou falando de literatura de Instagram, não. Estou falando dos fundos grandes, quantitativos, dos caras que escrevem literatura, os caras são estudiosos, PhDs, matemáticos, né? Isso daqui está totalmente dentro. Eles falam normalmente que o normal é entre 65% até 80% time underwater entre estratégias e portfólios saudáveis. Aqui nessa foi 66%, então está super dentro do esperado. E aí eu tenho aqui a composição desse período no underwater bem detalhado. Então olha aqui, ó, eu tenho aqui, no máximo eu fiquei 31 trades sem renovar máxima de rentabilidade, né, do portfólio, mas na média são 4,9. Né? Então a cada 5 trades na média ele renova, mas o máximo que ele ficou sem renovar foram 31 trades. E aqui eu tenho a mesma informação em número de dias. Ó. Na média, a cada 36 dias ele renova, na média desses 5 anos, ele renova a performance, mas ele ficou um período de 263 dias, né, sem renovar. Sempre dias corridos aqui. Então, veja, e aí me resulta na consolidação dessas informações todas, que deu esse 66% que está totalmente aderente à literatura. Tá? Então, isso aqui é muito importante, porque aqui, galera, a gente está setando a nossa expectativa com a realidade e não com a fantasia do Instagram. Isso aqui é um portfólio de trading desenvolvido de forma realista, de forma profissional, seguindo métricas estatísticas e seguindo literatura clássica do mercado. Não há nada que é inventado, nada que desconecta da realidade, tá certo? Então, essa aqui foi a nossa terceira análise e super importante, porque isso daqui prepara o quê? A nossa expectativa para encarar a realidade do dia a dia do mercado. Prepara o nosso emocional, o nosso psicológico, beleza? Vamos então agora para a nossa quarta análise. Turma, agora a gente vai entrar na quarta métrica que a gente avalia, e essa aqui, sem dúvida, é a mais importante em termos de estabilidade da estratégia.
Isso aqui a gente chama de WFA, né? Em inglês aí chama Walk Forward Analysis. Isso é uma metodologia clássica muito presente na literatura, sobretudo internacional, de trading quantitativo, a respeito de validação de estratégias, né? Diria para vocês o seguinte, a parte mais importante de uma estratégia de trade, de um portfólio de trading, é a sua validação. Você aplicar um método estatístico robusto de validação, porque é isso que vai garantir para você que você tenha perpetuidade na sua estratégia, que ela consiga se manter performando no mercado, né, de forma consistente, sendo submetida a todas as mudanças de humor, vamos chamar assim, do mercado. O que são essas mudanças de humor? A gente sabe que o mercado muda o tempo inteiro. Entram novos players, saem players atuais, os players têm cabeça e estratégia absolutamente diferentes, né? Então você vai ter cenários de maior liquidez no mercado, menor liquidez, maior volatilidade, menor volatilidade, cenários direcionais, seja para cima ou para baixo, em tendência, cenários mais lateralizados de consolidação, né? Então o mercado ele vai apresentando mudanças o tempo inteiro, né? E aí quando você para pensar nos parâmetros que compõem uma estratégia operacional, é um negócio muito difícil de você conseguir estabilizar esses parâmetros de uma forma que eles respondam bem e sejam aderentes a todos esses ciclos, né, a todos esses regimes e cenários de mercado. Então o WFA é a ferramenta mais crível que a gente tem hoje, ou uma das mais críveis aí, do ponto de vista estatístico, para que você tenha confiança e para que você consiga responder uma pergunta, que é a mais importante. Qual é a capacidade real de generação dessa estratégia? Ou seja, dela se manter estável a todas essas intempéries e essas mudanças de ciclo e de humor do mercado, né? Então você vai... A pergunta que ela consegue te responder, tecnicamente falando, é o seguinte: o quanto de capacidade preditiva real, de aderência real aos parâmetros de mercado, a sua estratégia operacional te oferece, né? E é por isso que ela é a mais importante. E eu vou te falar o seguinte, a gente que trabalha com trade quantitativo, a gente normalmente testa muita coisa. Eu faço facilmente mais de 100 mil testes por semana, né? De cada 100 mil coisas, eu vou te falar que menos de 10 param de pé nesse teste, né? Então você vê, a maioria das ofertas que a gente vê no mercado de estratégia, inclusive de fundos, tá? São coisas que têm uma instabilidade muito grande. Eles não passariam nesse teste de robustez. Então, se você quer ter uma abordagem séria, quer confiar de fato, quer substituir a palavra esperança de dar certo por confiança para dar certo, isso aqui é um teste indispensável que você deveria adotar sim nas suas estratégias, nos seus portfólios. Então, eu vou te mostrar agora o que é, na prática, o WFA de uma forma muito visual, muito fácil para você ver como é que funciona e qual a qualidade da resposta que ele consegue te oferecer. Então, vamos para a tela conferir isso agora. Vamos lá, turma. Nossa quarta análise é o WFA, Walk Forward Analysis. O que é isso aqui? Pouquíssima gente tem familiaridade com isso daqui, sobretudo no Brasil, as pessoas não têm esse tipo de informação, porque isso aqui é inerente à metodologia quantitativa, né? E o que a gente olha aqui, na verdade? Isso aqui é muito... Eu abri o vídeo falando isso, né? Muitas vezes é muito comum a gente ver no mercado que a galera está operando determinada estratégia e do nada essa estratégia para de funcionar, para de performar e não volta mais. Ou o cara vai lá e faz um backtest simples, né? E acaba que os resultados daquele backtest nunca conseguem se reproduzir em conta real. E é por causa disso aqui, é por causa da ausência desse teste estatístico. Isso daqui também está na literatura clássica, faz parte da composição aí do framework de desenvolvimento e testes, né, de estratégias quantitativas. Isso aqui foi uma metodologia lançada 30 anos atrás por um cara que chama Robert Pardo, que é referência na indústria quantitativa, né? Gestor de fundos lá nos Estados Unidos. E o que isso aqui mostra para a gente? Isso aqui é muito diferente de um backtest, porque um backtest ele não tem validade estatística. O backtest é um conjunto de dados soltos ali no tempo e espaço, que não tem o que a gente chama em trade, que é super necessário, capacidade preditiva, capacidade de generação, que é o quê? Que é uma capacidade em determinado grau de confiança estatística do que aconteceu no passado, como que aquilo eventualmente como que aquilo se reflete estatisticamente para poder repetir no futuro, né? Que é isso que a gente busca, capacidade preditiva, senão eu não operaria padrões, né? Se eu observei um padrão no passado e a minha expectativa dentro de um contexto dentro de um contexto matemático é que aquilo nunca mais se repita no tempo, eu não vou operar aquilo,
né? Então, eu só vou voltar a operar aquilo se estatisticamente eu tiver uma prova estatística contumaz que me prove que aquilo pode voltar a acontecer. E é exatamente o papel do WFA. Ele vai te dar capacidade preditiva através desse índice aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui 96,19%? A nossa regra de corte aqui é 70%, eu preciso ter. Isso aqui é o WFE médio do portfólio. Tem um monte de conta que isso aqui faz, mas no final isso aqui tem que ser acima de 70%, que aí significa a capacidade generativa do modelo. Olha como funciona, que interessante. Vocês estão vendo? De novo, eu tenho os dados lá desde início de 21, os 5 anos, e eu tenho essas curvinhas aqui, ó, azuis, depois verdes, azuis e verdes, período a período, e aqui eu tenho vermelho, tá vendo? O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: qualquer estratégia que você vai desenvolver, o que você precisa fazer? A calibragem dos parâmetros, o ajuste dos parâmetros. Vou te dar um exemplo bobo aqui. Imagina que você opera um cruzamento de médias. Você tem duas coisas para definir, dois parâmetros. Quais são essas médias? Eu vou usar a média curta de 20 períodos, a média longa de 60 períodos, por exemplo. Então você sabe 20 e 60. Então você ajusta esses parâmetros, você configura esses parâmetros. E qual que é o objetivo desse teste estatístico? É verificar se esses parâmetros continuam aderentes no mercado em todas as vezes que o mercado vai sacudindo e vai mudando, porque a gente sabe que o mercado vai mudando de humor, vão acontecendo várias coisas e tal, que tem reflexo no mercado. Então, assim, esses parâmetros que você está usando, essa média de 20 e essa média de 60, elas conseguem se adaptar? Qual a capacidade, essa é uma palavra boa, qual a capacidade de adaptação desses parâmetros que você escolheu e você configurou a sua estratégia ao longo do tempo, né? E o que a gente descobre é que a grande maioria dos parâmetros que a gente testa não tem capacidade adaptativa, ou seja, ele só funciona num período específico ali que aconteceu determinada conjuntura de fatores no mercado e depois ele para de funcionar. E é por isso que os backtests simples não funcionam e não são estatisticamente aceitos, porque ele só mede um espaço específico sem fazer esse tipo de checagem. Então o que aqui a gente faz? A gente define um período de alimentação da estratégia, o período de calibragem dos parâmetros, que é essa curva azul, ele mostra como que esses parâmetros performaram nesse período que você testou, e depois a gente tira os dados, e aí é feito isso, obviamente, via automação, ele não sabe mais os dados do que o mercado vai apresentar, e ele executa exatamente aqueles parâmetros que você alimentou, que é essa linha verde. Então, o que essa linha verde significa que está dizendo para mim? Que, usando os mesmos parâmetros que eu usei no período dos dados conhecidos que ele foi alimentado, ele continua performando no mercado. E aí você viu que aqui tem um furo, ó. Essa estratégia especificamente, em um dos períodos, ela não performou. Ela não conseguiu continuar performando da forma que ela performou no período de calibragem. Então isso aqui é um alerta para a gente, e por isso que ele pinta de vermelho aqui, e depois ele vai fazendo isso ao longo dos 5 anos em todos os outros parâmetros, e todos eles performaram. Tá? O que isso daqui indica para a gente na literatura clássica? Quando eu tenho apenas um período, é só um período de alerta para a gente ficar olhando, pode ter acontecido alguma anomalia ali no mercado. Só para vocês terem mais informação, essas janelas, as curvas azuis são períodos de 24 meses e as curvas verdes e a vermelha ali, período de 6 meses. Né? Então, a gente vai trabalhando com esse conceito de janelas deslizantes. A gente testa o modelo durante 24 meses e checa se ele continua aderente àqueles 24 com período de dados não conhecido ali, depois dos 24, 6 subsequentes. Aí a gente desloca a janela aqui no começo, ó, e faz o mesmo teste. Desloca e faz até o final. Então você vê, se eu tenho só um período que não performou, que não generalizou, como a gente fala tecnicamente, tudo bem, é só uma informação e não compromete o modelo. Agora, se eu começo a ter sucessivos períodos ali que não funcionam, isso é um alerta dizendo o seguinte, ó, como não funcionou aqui, vai continuar não generalizando na frente e você vai ter um problema, que é o mesmo problema que você teria no backtest. Então, se eu tenho mais de um período aqui que não funcionou, eu descarto isso daí e não utilizo essa estratégia. Por quê? Porque ela está se mostrando que ela não apresenta consistência ao longo dos diferentes ciclos do mercado. O mercado vai mudando e ela vai deixando de funcionar. Isso aqui que captura essa modelagem, tá certo? E aqui ó, eu tenho a parte visual disso. Então, você vê que interessante, a ferramenta quebra todas as 6 janelas que teve lá, janela 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, o período de cada uma, né? Olha lá, composta, como eu expliquei, de 24 meses de análise de dados, depois o período de 6 meses de avaliação, ó, e ela mostra para a gente aqui o lucro que foi oferido, tanto no período quanto o lucro médio por mês em cada período. E tá vendo que esse segundo período aqui ficou negativo, tanto no período inteiro quanto na média mensal, ó,
que é justamente esse que ele pintou de vermelho aqui, os demais todos positivos. Então isso aqui para a gente está aprovado, essa estratégia, porque como eu falei, o número que vai valer é esse aqui, que captura toda essa movimentação. Se o WFE do portfólio estiver acima de 70%, significa que ele está aderente, ele tem capacidade de generação, né? Tem capacidade preditiva, como a gente fala, e pode ser uma estratégia levada em live trading, que a possibilidade dela performar bem é muito alta. Legal? E agora então a gente vai para a nossa quinta e última, mas não menos importante, análise. E agora, turma, por último, mas não menos importante, a gente vai ver a quinta avaliação, a quinta análise que a gente faz, que a gente submete todas as nossas estratégias, todos os nossos portfólios, né? Que é a análise de Monte Carlo, né? Uma simulação de Monte Carlo. E a simulação de Monte Carlo é importante por quê? Porque até agora, todas as métricas que a gente olhou para o passado, nesse período de 5 anos que a gente avalia, né? A gente olhou performance histórica no passado, a gente olhou análise de drawdown no passado, a gente olhou time in the water e a gente fez a análise toda de WFA, tudo com esses dados passados que a gente tem. E agora a gente vai olhar para o futuro, né? Então, Monte Carlo, o que é? Simulação de Monte Carlo é uma simulação que a gente tem um algoritmo que faz isso, que seria impossível fazer na mão, né? Então o algoritmo vai pegar todas as métricas de performance, de estabilidade da sua estratégia e vai distribuir isso de forma aleatória e randômica para frente. Então ele vai pegar o seguinte, beleza, essa estratégia funcionou assim, com essa estrutura nos últimos 5 anos. Eu vou pegar todos esses dados e vou redistribuir isso de forma aleatória, porque de fato é como o mercado acontece, né? Os próximos resultados são sempre aleatórios, randômicos, né? Então ele vai fazer essa distribuição randômica e aleatória para frente nas próximas operações que você pode ter. Então, por exemplo, você pode colocar aqui um Monte Carlo para fazer, distribui para mim aqui de forma randômica as próximas 1000 operações que eu executaria no mercado, as próximas 5000 operações, as próximas 10.000 operações. Depende da sua capacidade de processamento, o número é infinito, né? Então, o que ele vai te mostrar? Se você pedir, por exemplo, 1000, para a gente pegar aqui um exemplo básico, que é o que eu vou mostrar para você na tela agora. Ele vai pegar a distribuição daquela estratégia e vai redistribuir isso de 1000 formas diferentes. Ou seja, das próximas suas 1000 operações, quais são essas 1000 possibilidades de tudo que pode acontecer? E por que isso é super importante, né? Eu não estou fazendo isso preocupado com retorno, quanto que isso vai dar e tal, né? Porque retorno aqui acaba sendo uma métrica secundária, né? E para quem é sério, faz trading sério de verdade, primeiro você olha para risco, depois você olha para retorno, tá? Então, e eu estou preocupado aqui justamente com risco, porque na medida que ele redistribui isso de 1000 maneiras diferentes, né? O que eu vou olhar? Eu sempre vou me preocupar com o pior cenário, que eu quero saber o seguinte, beleza, depois de 1000 redistribuições, isso aqui pode quebrar minha conta? Isso aqui pode, eventualmente, causar um dano forte na minha conta? Ou aquele drawdown que a gente viu lá, que era pequenininho, de 10% no passado, quanto que ele tem? Quanto que ele pode chegar no futuro? Será que ele de 10% ele vai para 50%, vai para 60%? Então é isso que Monte Carlo te ajuda a responder. Como que as suas próximas 1000, 2000, 5000 operações podem ser redistribuídas pelo mercado de forma absolutamente aleatória e o principal, o que efeitos práticos isso daí pode gerar na sua conta. Então é isso que a gente vai olhar agora aqui na tela, como é que funciona Monte Carlo. E tá ela então aqui na tela, pessoal, a nossa quinta e última métrica, mas não menos importante, aliás, super interessante, né? Que é a famosa simulação de Monte Carlo. Então aqui o que nós temos, como eu acabei de explicar? Nós temos aqui 1000, olha só, 1000 simulações, né? Considerando exatamente os mesmos padrões de performance que nós observamos para o passado. Então na prática, só para você entender e ficar muito claro, o que é isso aqui? Até agora, todas as métricas que a gente olhou, tanto de rentabilidade, quanto de risco, né, de comportamento de drawdown, quanto da simulação de Monte Carlo, simulação de Monte Carlo não, que a gente vai ver agora, quanto do Walk Forward Analysis, né, que é o WFA, né, que é a validação estatística que a gente sempre olhou para quê? A gente sempre olhou para as operações que foram realizadas nos últimos 5 anos. Então a gente está olhando no retrovisor, está olhando no passado, né? E por que Monte Carlo é muito importante? Porque agora a gente vai pegar essas métricas que foram observadas e estatisticamente validadas no passado e vai projetar isso para o futuro com toda a aleatoriedade que o mercado pode apresentar.
Então ele vai pegar, isso aqui é uma equação complexa matemática, que é um algoritmo matemático que faz isso. Ele pega todas aquelas métricas lá de payoff, de taxa de acerto, de tudo que a gente já viu, e embola isso tudo, distribui de forma totalmente aleatória como que as próximas 1000 operações podem se comportar. Por isso que você está vendo esse monte de risquinhas cinza aqui, ó, que está vendo, que parece uma pintura de lápis, mas esses risquinhos cinza são exatamente, cada risquinho desse é uma das 1000 curvas que ele está projetando. E ele vai destacar para a gente essas 3 principais, a verde, a azul e a vermelha. Né? A verde o que é? É o melhor cenário possível. Dentro dessas 1000 distribuições, ele vai ver qual que foi a distribuição com melhor rentabilidade. Ele pinta de verde. A azul é um cenário mediano. Ele fala, beleza, das 1000, qual que ficou aqui na média, mediana? Ele calcula a mediana e pinta de azul, que é o cenário mais provável que nós teremos. Né? Mas aqui, de novo, como eu já te falei, quando a gente trabalha de forma profissional, fazendo, estruturando estratégias e portfólios de trade, a gente sempre se preocupa mais com o que primeiro? Com o risco. Então o que me interessa nessa análise não é quanto eu posso ganhar, o que me interessa é quanto eu posso perder. E aí a nossa maior atenção vai para a linha vermelha. Por quê? Porque ele está pegando todas essas informações, projetando essas 1000 operações para o futuro, que a gente pode operar, e eu estou dando um exemplo aqui com 1000, mas poderia ser 2000, 5000, 10.000, inclusive essa ferramenta faz isso, mas eu estou usando 1000 aqui para ficar mais simples para a nossa análise do cenário, né? Mas eu estou preocupado então com essa linha vermelha, porque a linha vermelha vai me apresentar qual o pior cenário dentre todos os projetados da minha curva de equity, ou seja, isso aqui tem potencial para quebrar minha conta, isso aqui tem potencial para dar um drawdown de 50%, 60%, porque a gente viu que o drawdown máximo histórico é de 11%, mas quanto ele pode ser no futuro? Né? Quão próximo desses 11 ele pode ficar dentro dessa distribuição aleatória? Então isso aqui me ajuda, obviamente, a ter ali um cheiro do que eu posso fazer de rentabilidade. Eu já sei a rentabilidade passada e agora tem uma estimativa de rentabilidade futura, mas a informação mais importante que a gente olha aqui é para a linha vermelha. E aqui embaixo você vê que ele faz todo uma análise para a gente detalhada. Olha só, pior cenário, a minha curva de equity ficaria em 19.550, né? Que seria uma rentabilidade para as próximas 1000 operações de 95%, com drawdown máximo de 6.570, né? Então, drawdown máximo dentro do pior cenário. Você viu que interessante? Porque eu tive um drawdown máximo de 1.600, mas ele está falando que eu poderia ter, no pior cenário, dentro dos 1000, um drawdown máximo de 6.570 dessa aleatoriedade. Mas ainda assim eu terminaria a curva lá ao final das 1000 operações com 19.550 de rentabilidade. Então é isso que me interessa, né? Aí depois ele vai falar do que é cenário médio. Na média eu posso ter um drawdown de 3.200 com uma rentabilidade de 385, 48.580 saindo dos 10. Isso aqui é o cenário mediano, ou seja, é o cenário mais provável que deve acontecer, né? E depois ele mostra ali o melhor cenário, mas o melhor cenário a gente normalmente nem olha. O que importa para a gente, de fato, é isso aqui para ver. A minha estratégia pode quebrar, não pode quebrar, como que ela pode se comportar. Isso aqui é super importante para a gente validar. E aí ele me traz uma distribuição aqui, uma curva de Gauss, só para mostrar a mediana e como que ficaram distribuídos os cenários, né, dentro das possíveis rentabilidades. Né? Então é muito interessante, muito importante essa análise. E com isso a gente conclui toda a nossa análise aqui. Você viu que interessante? Que é o seguinte, a gente então faz uma análise muito robusta e estatística para o que aconteceu no passado e também tem a preocupação de projetar o que pode acontecer no futuro. Né? Então, essa é a forma que a gente entende correta, adequada, segura e, sobretudo, responsável de alocar dinheiro no mercado. Então, se você é trader e você não tem essas ferramentas, você não trabalha dessa forma, eu sinto muito, muitas pessoas podem não gostar, achar que é muito forte e tal, mas não é trading, é jogo de azar. Porque trading, pessoal, é uma atividade 100% probabilística. Então, se a única forma que você tem para lidar com uma atividade probabilística é trabalhando com modelos que sejam metrificáveis e replicáveis. Então não são modelos subjetivos, porque a subjetividade ela não é nem metrificável nem replicável. Eu preciso de algo que eu consiga medir, e medir estatisticamente para que eu consiga ter alguma confiança estatística naquilo para eu tomar risco no mercado de forma responsável e de forma segura.
Então, esse é o conteúdo que eu queria mostrar para vocês aqui, apresentando um pouquinho da nossa metodologia de validação de estratégias e portfólios, né? E aí, para a gente trabalhar com os portfólios, a gente faz exatamente a mesma coisa, só que tem só um detalhe a mais que eu já vou mostrar para você, que é o quê? Que é a necessidade de fazer a correlação entre as estratégias. Deixa eu pegar uma outra estratégia e mostrar para você como é que funciona isso. Olha só, eu carreguei mais uma estratégia aqui, ó, 2 estratégias agora carregadas com sucesso, então agora eu tenho 2 ao invés de uma só, para te mostrar o seguinte, ó, vou fazer análise de correlação. Porque não adianta nada, tem gente que opera mais de uma abordagem, mais de uma estratégia e elas são correlacionadas entre elas. Então, ao invés de eu estar minimizando o meu risco, eu estou aumentando o meu risco. Então, uma parte fundamental é fazer isso aqui, ó, análise de correlação, que é o que eu vou fazer agora, ó, validar correlações. Aperto aqui e a ferramenta já apresentou para mim aqui, ó, a correlação disso. A correlação que a gente tolera é de 0,2% no máximo, tá? Então ela vai me fazer aqui, ó, detalhes da correlação. Ela me mostra se há ou não correlação. Ela me mostra aqui detalhes da correlação da estratégia 1 com a estratégia 2, ó, correlação negativa de 0,02, então ó, status válida. E eu tive aqui somando 481 operações juntas. Então isso aqui está aprovado. E aí ela vai me dar todas as métricas que a gente acabou de ver, mas agora da perspectiva do portfólio, das 2 juntas. Mas, sem fazer esse teste de correlação aqui, eu não posso colocar 2 estratégias para trabalhar juntas. Por quê? Porque ao invés de eu estar diminuindo o meu risco, eu estou potencializando. Eu estou aumentando o meu risco. Entenderam? Turma, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu tenho certeza absoluta que se vocês implementarem isso aqui na vida de vocês, seja como trader, seja como investidor, pedindo para os desenvolvedores, vocês vão ter experiências muito melhores do que tem hoje, não só com relação à performance, obviamente que é o que a gente está correndo atrás do mercado, mas principalmente com relação a risco, vocês não vão ter surpresas desagradáveis com as estratégias que vocês operam, com as automações que vocês compram por aí. Então isso aqui, se você é trader, de novo, é obrigação fazer, porque é assim que você opera no mercado de forma profissional. Qualquer coisa diferente disso é chute, é amador, é jogo de azar, né? Você está chutando coisas, você não está inferindo coisas ali com precisão estatística, tá certo? E se você é investidor, você precisa solicitar isso aqui para o seu desenvolvedor. Se ele não conseguir te oferecer, o cara não é sério, ele só está automatizando teses que saem da cabeça dele, mas sem nenhuma comprovação estatística, e aí você precisa ficar de orelha em pé, porque você não deveria alocar recursos no mercado, tomar risco no seu capital com algo que não seja estatisticamente confiável, né? Então eu espero que você tenha gostado. Isso aqui que eu estava mostrando para vocês, na verdade, é um portfólio real, é o nosso novo portfólio que a gente está lançando no mercado agora, é o portfólio Quantium. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós temos, obviamente, disponibilidade de alocação, porque é um portfólio novo que a gente está colocando no mercado. Então, se você tem interesse em utilizar esse portfólio aqui, em alocar recursos nesse portfólio, me manda uma mensagem aqui embaixo, o meu contato está aqui na descrição do vídeo, que eu vou ter prazer em mandar para você aqui uma lâmina desse portfólio com todos os detalhes, né? E te mostrar quais são todas as condições para você fazer sua alocação. Então é isso, até o próximo vídeo.